A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo. Você está no canal Felisberto Moreira. Seja bem-vindo ao nosso canal. Recebi uma pergunta de um caro irmão para fazer um vídeo sobre lá 1 de Samuel, no capítulo 28, do verso 1 ao 19, que lá fala que da consulta de Saul à pitonisa de Edom, que lá foi invocado o espírito de Samuel. Então, o texto, o nosso tema aqui hoje é o seguinte: é possível os mortos comunicar com os vivos? Uma igreja, irmão, que cresce, relevante, e ter resposta à demanda de cada dia, né? A demanda das angústias mais profunda do coração do ser humano. Este texto vai trazer um dos assuntos mais complexos e mais tenso, onde a enormidade de opinião diversas. Nós precisamos do discernimento de Deus para compreendermos essa passagem sem cair nos desvios escorregadio que muitas vezes nos apresenta. Eu gostaria nesta manhã de hoje, nesse dia de hoje, pensar com os irmãos o seguinte tema: é possível os mortos comunicar com os vivos? Irmãos, a corrida do Ocidente rumo ao ocultismo, a orientação da Europa, a abertura de todas as portas para aderir ao ocultismo, o satanismo, a bruxaria, né, as obras das trevas, a humanidade tem obedecido a Timóteo capítulo 4, verso 1, ao ensino de demônio. A alma do espiritismo é a consulta aos mortos. Pois muito bem, irmãos, este texto nada mais do que uma sessão mediúnica. Esse texto nos fala de uma sessão mediúnica. O rei de Israel, um apostata chamado Saul, a quem Deus havia rejeitado, quis viver longe de Deus. E Deus, que não falava mais com ele, que ele havia desterrado de Israel magos, adivinhos, e tinha se afastado de Deus deliberadamente, e vai consultar uma necromante, alguém que consultou os mortos. Eu quero, irmão, neste dia de hoje, neste domingo, introduzir esse assunto. Saul já estava num afastamento progressivo de Deus. Consultar uma necromante
foi o último degrau de sua decadência. Vamos ver depois. Deus o matou, embora ele tenha cometido suicídio. Mas Deus o matou, porque ele consultou uma necromante. Foi o último estado da degradação. Por quê? É importante dizer isso para todos nós. Essa crença quanto aos meios de comunicação em massa mais forte proclama essa crença. Precisamos dizer para todo mundo que é uma abominação para Deus. Precisamos dizer àquelas pessoas que, na melhor das intenções, que elas estão entrando pelo caminho da morte. Se você perceber no capítulo 13, 1 Samuel, Saul desobedece a Deus. Samuel disse: você rejeitou a Deus. Deus te rejeitou. Deus mandará outro por ocupar o seu lugar. Lá no capítulo 15, Saul não obedece integralmente à ordem de Deus. A obediência e desobediência total chega um momento depois de ser rejeitado por Deus. Ele, tomado pelo ciúme, doentio de Davi, por causa de uma música que faz sucesso em todas as paradas de Israel. Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. A partir daí, irmãos, o espírito maligno entra em Saul. Aí ele passa a odiar a Davi. O ódio é uma coisa do demônio. Diz Paulo aos Efésios: irai-vos não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 26 e 27. Agora este homem está tomado pelo espírito maligno, agora o coração deste homem está cheio de ódio. Agora o coração deste homem está cheio de inveja. Agora este homem rejeita a Deus. Agora este homem é rejeitado por Deus. Agora este homem endurece o seu coração. E nesse momento, irmãos, que Deus não fala mais com ele, ele consulta a Deus e Deus não fala com ele. Há um grande risco de Deus rejeitar o homem e dizer: basta, eu entrego você a você mesmo. É nessa hora que os filisteus vêm guerrear contra Israel, quando ele percebe que ele está em desvantagem militar, quando ele percebe que o seu povo caíra na mão dos filisteus, quando ele percebe que o seu genro que ele odiava é agora escudeiro do rei dos filisteus. E quem vem contra Israel, quando ele percebe que ele está encurralado e enveredado pela circunstância, não há saída para ele consultar a Deus, vai e fala com ele. Ele toma uma decisão: eu vou procurar uma mulher feiticeira, uma necromante, para consultar os mortos. Aqui, para que você entenda a cena deste texto. Eu quero levar você à seguinte compreensão. Saul estava sugestionado a cair nas malhas da necromancia. Se não vejamos, ele estava frágil, pálido espiritualmente, ele estava frágil espiritualmente. Olha comigo o verso 6 do capítulo 28 de Samuel. Abra sua Bíblia
do capítulo 28, do verso 6. Consultou Saul ao Senhor, não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, e nem por profeta. Deixa eu te dizer para você ver. Deus não falou nem por urim, nem por sonho, nem por profeta. Deixa eu te dizer para você, não tem um momento mais perigoso de Deus falar, Deus exortar, Deus orientar e Deus divertir e tapar os ouvidos. De repente pode Deus não ouvir mais. Fim do fundo do poço do caminho espiritual. Em segundo lugar, ele estava no meio de uma grande crise psicológica. Olha o verso 5. Vendo Saul o acampamento, vamos ver aqui, o acampamento dos filisteus foi tomado de medo e muito se estremeceu seu coração. O coração dele virou água. Entrou em pânico. Ele estava fragilizado espiritualmente, ele estava falido espiritualmente. A turbulência psicológica, ele estava fora do equilíbrio emocional. Terceiro aspecto, ele estava com profundo esgotamento físico. Veja comigo o verso 20, capítulo 28, do verso 20. Lá na parte B, está escrito assim, faltava-lhe as forças, porque não tinha comido todo aquele dia, toda aquela noite. Você percebe que ele caminha dia e noite disfarçado, para que ninguém soubesse que ele era Saul, sem comer pão aquela noite, debaixo de tensão psicológica, debaixo de grande tensão espiritual, debaixo de grande tensão e enfraquecimento físico. Este homem sugestionado a cair nessa rede. Note uma coisa, o pecado deixa o homem tolo. O que ele propõe é se disfarçar. Veja no verso 8 do capítulo 28. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi. Só que tem uma coisa interessante acerca de Saul, diz o texto bíblico, que ele era o homem mais alto de Israel. Do ombro para cima, ele era um gigante. Ele era muito grande. E disfarçado, as crianças, as mulheres, sabia quem era, quem ele era. Os homens da cidade conheciam esse homem. Você pode até pôr uma perna de pau, não dá para serrar a perna e ficar menor. O pecado leva a pessoa a se tornar tola. Vamos ver agora a atenção de quem se envolve com a necromancia. Primeira atenção, eu quero que você entenda a preparação do terreno para nós entrar nesse texto. Primeira atenção, Saul age contra a sua própria consciência. Olha os verso 3. Já Samuel era morto e todo Israel o havia pranteado. Saul havia desterrado as feiticeiras, os adivinhos. Tudo isso ele desterrou no começo do seu governo. Vamos ver aqui, irmão. Este assunto é um assunto enigmático.
Ele tinha desterrado os bruxos, os adivinhos, os que consultavam os mortos, porque ele tinha feito isso. Porque está escrito na palavra de Deus. Porque consultar os mortos é abominação para Deus. Os necromantes de Israel era morto. Era algo que Deus não tolerava. Agora ele que desterra os médios, ele que desterrava os adivinhos, ele mesmo agora agindo contra a sua própria consciência, agindo contra o que ele fizera no passado. Ele é um candidato aí no centro espírita a consultar uma necromante. Ele é um homem em contradição. Segundo, Saul perde completamente o temor de Deus. Confira o versículo 10. Então Saul jurou a necromante pelo Senhor, tão certo vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá. Preste atenção, irmãos. Deus já havia dito lá no Pentateuco isso. Quem consultasse os mortos era abominação, era passivo de morte. Agora Saul, um homem apostata, Saul jura para esta necromante que ela pode fazer isso tranquilamente, porque ele jura em nome de Deus. E que nada vai lhe acontecer. Ele assume o lugar de Deus. Veja bem, amados irmãos, não está prometendo, ele é insolente, ele é blasfemo. Olha, terceiro, olha comigo o versículo 8. Ele é insolente. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas, foi com ele 2 homens. Chegaram-lhe e disse: peço que me adivinhe pela necromancia e me faça subir aquele quem eu te disser. Preste atenção. Está aqui fazendo esse negócio. Ele está aqui. Esse negócio funciona. Que esse negócio, consultar os mortos, é realidade. Ele chega e diz aqui: quem manda sou eu que sou o rei. Ele pensa que manda no céu e no inferno. Vejamos bem, ele pensa que ele é o rei supremo. Insolência, petulância, vaidade. Olha comigo, irmão, o verso 11 do capítulo 8. Vejamos. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Todos vocês, uma coisa, irmão, está escrito no capítulo 15, do verso 35 de 1 Samuel, nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Samuel tinha dó de Saul. Deus se arrependeu de ter posto como rei. Samuel se apartou de Saul, porque Saul deliberadamente se apartou de Deus. Samuel se apartou de Saul em vida. Você acha que agora Samuel atenderia Saul depois de morto? Note, irmão, por favor, o que está por trás. Pense comigo. Foi tanto na vida, ele termina a vida dele, no capítulo 12, do verso 1, Samuel dando testemunha à nação, que ele nada roubou, que ele não tomou propina, que ele nada cobiçou, foi íntegro durante toda a sua vida. Pecaria depois de morto? É uma pergunta que fica no ar. Se não pecou em vida, transgrediria depois de morrer? Transgrediria ele depois de morrer a lei de Deus? Quando não transgrediu a lei de Deus em vida? Quarto lugar, Saul age com credulidade excessiva.
Olha comigo os versículos 12 a 14. E preste atenção, irmão. Vendo a mulher, a Samuel gritou em alta voz e disse: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Disse: não tema, que vês? Vejo deuses que sobem da terra. Como é a sua figura? Vem subindo o ancião, está envolto em uma capa. Você pode ler comigo o verso 14? Verso 14 do capítulo 28. Cadê? Deixa eu ver aqui o verso 14. E Saul disse: não temas, que vejo Deus que sobe da terra. Como é a sua figura? Vem subindo um ancião e está envolto em uma capa. Você pode ler comigo agora o verso 14. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou com o rosto em terra e se prostou. Note uma coisa: Saul não viu Samuel. O que você nota é um diálogo a partir daí com o suposto Samuel. Com Samuel, irmãos, do espiritismo, com Samuel da necromancia, com Samuel da médio, com Samuel. Com Samuel que foi forjado naquele ambiente de escuridão e treva. Ele não viu a descrição que a necromante faz de Samuel, até uma criança faria. Samuel era a figura mais carimbada em Israel. Ele foi juiz, ele foi profeta, ele foi sacerdote durante a vida toda, desde a sua infância até a sua velhice. O pecado tira do homem o bom senso, o discernimento, irmão, a clareza de percepção. Sua credulidade era tola, pois sua fé estava morta. Presta atenção que o que ele está falando é com o suposto Samuel, não com o verdadeiro Samuel. Quinto lugar, Saul agiu com total desrespeito a Deus e a Samuel. Veja o verso 15. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. Deus se desviou de mim. Não me responde nem por Uri, nem por sonho, nem pelo ministério dos profetas. Por isso te chamei, para que me revele o que devo fazer. O que ele está dizendo: Deus não quer falar comigo, mas eu quero que você fale, Samuel. Apesar de Deus não falar comigo, eu preciso que você fale comigo. Eu ordeno que você fale comigo. Eu preciso de uma orientação. Samuel era quem? Era profeta de Deus. Note no verso 2. Note você, duas coisas. Ele age com insolência contra Deus. Deus não falava com ele. Ele era insolente com Samuel. Samuel não falava com ele em vida. Samuel falaria com ele depois de morto. Será que Samuel se surgiria depois de morto para desafiar a Deus? Então, como é que vamos interpretar esse texto? Meus queridos irmãos, disse no início que esse texto não é simples. Há muita tensão. Há muitas tensões que pega homens de Deus que olha para este texto e diz uma coisa, outro diz outra. Tem três interpretações básicas. Primeiro, que não foi Samuel que apareceu, foi um embuste. Segundo, que foi Samuel que apareceu. Terceira tese, que não foi Samuel.
Eu, irmãos, vou defender este assunto, que aqui não é o verdadeiro Samuel. É o Samuel que foi fabricado pela feitiçaria. E provarei que essa é que é a verdadeira. Que Samuel, profeta de Deus, que não é o Samuel, profeta de Deus, diálogo com o suposto Samuel. Não é Samuel da Bíblia, mas o Samuel do Espiritismo. Assim pensaram Jerônimo, Tertuliano, Lutero, Calvino e tantos outros estudiosos. Pois bem, aqui, vou mostrar aqui os meus argumentos, que não foi Samuel que apareceu ali. Meu primeiro argumento é o seguinte: os mortos não se comunicam com os vivos, que a Bíblia ensina. Por exemplo, segundo Samuel capítulo 12, versículo 2, versículo 23. Quando nasceu aquele menino, filho de Batseba, filho de Davi, o juízo de Deus veio sobre a casa de Davi. Deus disse: esse menino vai morrer. Davi orou, Davi jejuou, Davi pediu a Deus e o menino morreu. Quando o menino morreu, está escrito lá: eu irei a ele, mas ele não virá a mim. O que Davi está dizendo? Quem está vivo, um dia vai se encontrar com aqueles que morreram. Se você é da família de Deus, você vai encontrar com os membros da família de Deus na eternidade, com aqueles que partiram. Aqueles que partiram não voltam aqui para se comunicar conosco. Pense comigo, Lucas 16. Quando a Bíblia diz que o rico morreu e foi para o inferno, do inferno estava em tormento. Lá ele disse para Abraão: envia alguém com que? Envia alguém da minha casa para avisar para os meus irmãos, para não vir para este lugar. Eles têm Moisés e os profetas. Ouça. Eles têm a Bíblia. Ouça-no. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com ele, eles ouvirão, eles crerão. E a resposta foi o seguinte: ele tem Moisés e os profetas. Ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não virão. Que na parábola Jesus não abre espaço para um morto falar com os vivos. Jesus disse: para isso acontecer, tem que haver ressurreição. Então, morto não fala com os vivos, mas alguém me deu o testemunho, que foi de uma sessão espírita, que lá uma pessoa foi incorporada pelo espírito fulano, Beltrano, veio, falou com a voz da pessoa e mostrou detalhe. Aqui, esse falso Samuel mostrou detalhes do que Samuel fizera. Sabe, irmãos, depois de Deus, ninguém conhece mais você e eu do que o diabo e seus demônios. Ninguém. Pois bem, esse é o primeiro argumento: os mortos não falam com os vivos. Segundo argumento: o Senhor não respondeu a Saul por meio do profeta. Olha comigo, 1 Samuel, verso 6. Está claro isso aí. Consultou Saul ao Senhor, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim e nem por profeta. Ora, Samuel era profeta. Pergunta é: quem ele consultou? Sabe o que a Bíblia responde? Vá comigo, 1 Crônica, capítulo 10, verso 13 a 14. Vamos ver se é Samuel mesmo.
Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Também buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o seu reino a Davi, filho de Jessé. A Bíblia diz que Deus matou a Saul porque ele consultou uma necromante. Era a ordem de Deus, no Pentateuco. Quem consultasse uma necromante seria morto. Era uma abominação para Deus. Então ele não consultou Samuel. Não lhe respondeu por meio de profeta. Se fosse Samuel, Deus lhe teria respondido por meio de profeta. Toda profecia é dada da parte de Deus. Terceiro argumento. Não há mudanças de atitude de uma pessoa depois que ele morre. Quem morreu piedoso não transgride depois de morrer. Quem morreu ímpio não fica santo depois da morte. Se Samuel era homem de Deus, ele morreu e para onde foi? Está com o Senhor. Foi glorificado. A Bíblia diz em Hebreus que aqueles que sobem para o Senhor são imediatamente aperfeiçoados para entrar para a glória. De tal forma que está lá no céu, não pode dar mais marcha ré e pecar contra Deus. Como Samuel poderia vir numa sessão mediúnica, pecar contra Deus, conspirar contra Deus e fazer aquilo que era abominável para Deus? Samuel chegou a dizer, no capítulo 15, no verso 23, relação ao próprio Saul, que a rebelião é um pecado de feitiçaria. Samuel, que vivia santamente, seria um feiticeiro depois de morto? É uma incoerência. Quarto argumento, uma pessoa salva não pode se corromper depois da morte. Então, irmãos, aqui nós vemos este relato. É possível os mortos comunicar com os vivos? De maneira nenhuma. E aqui nesse texto, fala que esse suposto Samuel falou assim: amanhã vocês estarão comigo no acampamento, né? E teus filhos estarão comigo. E querendo dizer que eles iam morrer. No outro dia, não aconteceu, irmão. Então, essa profecia, ela falhou na data, ela falhou nos tempos, porque falou que Saul ia morrer pela mão dos filisteus e Saul não morreu pela mão dos filisteus. Saul se suicidou, entendeu? Falhou nas pessoas que falou todos os teus filhos iam morrer e não morreu todos os filhos de Saul. Então, irmão, gravei este vídeo com muito amor e carinho para todos os nossos queridos irmãos. O caro irmão que pediu para me gravar de novo esse vídeo, tinha gravado, mas depois tive que eliminar para ir fazer este vídeo com mais detalhes. Aí o irmão veio e me pediu para me gravar o vídeo e enviar para ele também. Então, irmão, este Samuel aqui não é o Samuel da Bíblia, é o Samuel da feitiçaria. Então fique com Deus, paz de Deus com todos.